nome é Alexandre Bastos, estamos aqui reunidos mais uma vez para a nossa live. Tivemos alguns probleminhas, por isso tivemos um pequeno atraso na nossa live, tivemos que mudar o sistema de filmagem, né, da nossa live, mas finalmente estamos aqui ao vivo e nós vamos estar fazendo essa noite algumas demonstrações de Qigong. Nós vamos estar explicando primeiro, né, um pouco do que do que de fato se trata, né, o termo Qigong, né, da onde que ele surgiu, quais são os seus objetivos, né, e principalmente como nós podemos utilizar o Qigong como uma ferramenta diária para a manutenção da nossa saúde, do nosso bem-estar físico, mental, emocional, né, como através de pequenos exercícios de práticas simples que nós podemos estabelecer como uma rotina diária, nós podemos estar mantendo a nossa energia em dia, ou seja, mantendo a nossa circulação de energia livre de bloqueios, de acúmulos, né, de desequilíbrios energéticos que às vezes se acumulam no nosso dia a dia e muitas vezes nós não percebemos, muitas vezes não nos atemos a isso, mas esses pequenos bloqueios, esses pequenos acúmulos, esses pequenos desequilíbrios que estamos sujeitos, né, todos nós, como seres humanos, estamos sujeitos no dia a dia que eles aconteçam, mas à medida que eles vão se acumulando no nosso organismo, eles começam a realmente provocar sintomas, provocar desconfortos, provocar doenças em última instância, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre como podemos operar no sentido preventivo, utilizando o Qigong, e como podemos utilizar também essa prática, até mesmo num princípio de autotratamento, né, de desenvolvimento de práticas que vão auxiliar no tratamento de diversas doenças, né? Isso é o que nós chamamos de Qigong terapêutico, ou Qigong medicinal, né? Então cabe agora dar alguns conceitos, né? Só para podermos nos localizar, estamos falando uma mesma linguagem, né? A ideia da live é que todos que se interessem pelo assunto possam estar vendo e debatendo. A ideia é que, tendo dúvidas, inclusive, possam estar comentando e a gente vai estar podendo responder essas dúvidas. Então, o primeiro passo importante para falar sobre isso é dizer que Qigong, né, o termo Qigong, né, se refere, são dois ideogramas, né, um é o ideograma Qi e o outro é o ideograma Kung, se refere justamente a dois conceitos. O primeiro é o conceito de Qi. Qi é energia vital, né? Então, é interessante lembrar do ideograma antigo, né, o mais arcaico, que se refere ao termo Qi, né? O ideograma mais antigo, ele tem um significado, um desenho, né, que mostra justamente uma chaleira, né, sobre um fogareiro. Então tem um fogareiro, tem uma chaleira e tem a tampa da chaleira sendo elevada. Então essa ideia é a ideia de Qi, que seria uma força imaterial que age sobre a matéria, né? Ou seja, aquela ideia de uma chaleira que está sendo com água, né? E está sendo fervida a água, e quando a água entra em ebulição, fervendo, o vapor d'água começa a fazer com que a tampa da chaleira seja elevada. Então os antigos viam essa condição e percebiam que era algo invisível que agia sobre algo visível. Então esse é o princípio do significado de Qi, né? Ou seja, uma força imaterial que age sobre a matéria. Então esse é um sentido muito importante para o entendimento de toda a visão da medicina tradicional chinesa. E o termo Kung, né, quer dizer habilidade. Em especial, Kung tem várias traduções, mas ele significa também habilidade, significa também trabalho, significa, vamos dizer assim, reconhecimento, né? Então, nível de habilidade. Então, Kung significa trabalho, habilidade conquistada, né?
através do seu trabalho. Então, a pessoa que tem o nível de Qigong significa o quê? Você, através do seu trabalho, através do movimento, através de uma dedicação, você desenvolver habilidade em movimentar o Qi. Né? Então, Qigong pode ser traduzido como trabalho sobre o Qi também, trabalhar a sua energia vital. São os exercícios que trabalham a nossa energia vital, que trabalham a possibilidade de você estar estimulando a circulação de energia no seu corpo, estimulando o desbloqueio, digamos assim, dos pontos de acupuntura que existem no seu corpo, movimentando o Qi para que ele flua, né? Para que você restabeleça, digamos assim, na verdade, que você restabeleça o fluxo suave, né, do Qi. O fluxo suave e contínuo do Qi. Né? Então esse é o princípio do Qigong. E à medida que você treina o Qigong, você desenvolve essa habilidade em movimentar o Qi. E aí cabe lembrar, né? Então isso é uma definição do termo Qigong. E cabe lembrar um ditado antigo que eu gosto sempre de comentar com os meus alunos nos cursos, né? Que é um ditado que fala Tum Sebutum, Tum Sebutum. É um ditado em chinês que quer dizer: se você tem dor, não há circulação. Se há circulação, não há dor. Então esse é muito significativo no sentido de entendermos que a dor, ou o desequilíbrio, ou uma sensação desagradável, ou um mal-estar, e essa dor, né, para o chinês, o tum, não é apenas a dor física, mas também a dor emocional, mas também a dor no sentido de algo desconfortável. Então, quando você tem alguma coisa desconfortável, uma dor física, emocional, em termos energéticos, isso denota que isso traduz que não existe uma boa circulação de Qi e sangue, ou seja, que a circulação do Qi, dessa força imaterial que age sobre a matéria, a circulação do Qi não está adequada. Ela está com um bloqueio, ou ela não está ocorrendo de forma adequada, ou ela está deficiente, ela não está fluindo bem. Então, quando o Qi não circula bem, ele deixa de fazer três coisas importantes, né? Que é o quê? O Qi, ele quando está circulando bem ao longo dos meridianos de energia, ele garante a nutrição adequada, em primeiro lugar, para quem? A nutrição adequada para todo o nosso sistema, né? Os nossos sistemas internos, digamos assim, que envolvem os nossos tecidos, os nossos órgãos, que envolvem as nossas vísceras. E quando se fala em tecidos, a gente fala em todos os tecidos orgânicos, incluindo aí tendões, ossos, músculos, artérias, incluindo o tecido conjuntivo, incluindo todos os tecidos, tecido vascular. Então, o Qi, ele nutre os tecidos, os órgãos, as vísceras, e nutre também a nossa mente. Então, quer dizer, se nutre as nossas emoções, a nossa mente, o nosso estado, né? Tanto físico quanto mental, ele é nutrido, porque o Qi é uma força imaterial, é algo que age sobre a matéria, mas que está num nível mais sutil. Então, quando o Qi não circula bem, nós vamos ter uma má nutrição das nossas estruturas físicas, né? E também da nossa mente, também do nosso cérebro, que não vai estar recebendo nutrientes. Nós vamos ter também, além de uma má nutrição, nós vamos ter uma má proteção, que é outra função importante do Qi. O Qi, ele, além de nutrir, ele protege todas as estruturas do nosso organismo, é responsável pelo nosso sistema imunológico. Então você vai ter uma má nutrição, uma má proteção, e você vai ter uma baixa vitalidade, que são as três principais funções. O Qi garante nutrição, proteção e vitalidade. Então nós vamos ter uma má proteção, má nutrição e uma má vitalidade se o nosso Qi, se essa força imaterial que age sobre a nossa matéria, não estiver fluindo bem. Por outro lado, se o Qi estiver fluindo bem, não tiver bloqueios, não tiver nenhuma obstrução, nós vamos ter um fluxo suave e contínuo do Qi,
garantindo nutrição, proteção e vitalidade. Ou seja, por isso podemos entender como o Qigong favorece a nossa vida, favorece o nosso bem-estar. Porque através da prática do Qigong, nós garantimos esse fluxo suave e contínuo do Qi ao longo de todos os meridianos de energia que cruzam o nosso corpo. Então nós vamos ter práticas de Qigong adequadas para, vamos dizer assim, para cada meridiano, adequadas para pontos de acupuntura específicos, para abrir certos pontos, que são pontos importantes, que são pontos que têm, além de funções vitais, funções estratégicas, né, de equilíbrio para o nosso organismo, nós vamos ter formas de Qigong que vão especificamente atuar nesses pontos e também especificamente atuar em pontos que trabalham, por exemplo, a questão mental, pontos que nós chamamos de pontos janelas do céu, que são pontos que abrem como uma janela de esperança, né, para que a luz que ilumina o pensamento possa clarear o nosso pensamento, mudando padrões negativos, transformando, né, padrões negativos em formas mais positivas de encarar uma mesma situação. Então, nós temos pontos que atuam tanto na questão mental, podendo ajudar a tratar a depressão, podendo ajudar a tratar fobias, né, que são pontos que abrem essa possibilidade, como nós vamos ter pontos de acupuntura importantes para tratar também dores, pontos que têm potente ação analgésica. Existem vários pontos analgésicos que estimulam a produção de substâncias analgésicas e anti-inflamatórias no corpo, e que nós conhecemos, né, a potência desses pontos na acupuntura, e nós podemos estimular esses mesmos pontos através da prática do Qigong, que é uma prática que depende apenas do quê? Depende apenas da nossa vontade, da nossa determinação em fazer a prática, porque depende apenas de cada um de nós, né? Depende de você parar, fazer o exercício, porque o exercício ele envolve três, vamos dizer assim, características importantes para que ele seja considerado uma forma de Qigong. Que características são essas? Ele tem que ter um movimento específico, que envolve tanto o movimento dinâmico, como também posturas estáticas, né? Então seria o movimento entre aspas, no sentido de que ele tem que ter uma postura estática ou um movimento específico, combinado com uma respiração adequada a esse movimento, combinado com a intenção mental direcionada. Então, quando você tem essas três coisas, movimento, combinado à respiração, combinado à intenção mental, essas três coisas juntas possibilitam que o exercício venha a ser uma forma de Qigong, quando o movimento ou a postura seja realmente um movimento ou postura que tenha essa capacidade de estimular pontos de acupuntura específicos, meridianos específicos. Então aí cabe fazer uma pequena volta ao passado. Vamos fazer uma pequena volta ao passado para entendermos certas características e por que estamos usando, né, estamos chamando a atenção para a prática do Qigong hoje em dia como uma ferramenta importante para a manutenção da saúde, para você trabalhar a preservação, né, da sua saúde, para você ter uma ferramenta de utilização diária de manutenção do bem-estar físico, mental, emocional e prevenção de diversas doenças. Então, cabe a gente lembrar que na visão energética, toda doença física ou sintoma, né, muitas vezes tem doença no Ocidente, quer dizer, a visão da medicina moderna, quando nós falamos em doença, só se considera doença, a medicina só considera doença as doenças que estão catalogadas, né? Ou seja, em que são conhecidas pela visão da medicina, isso está na literatura, então tem como médico classificar aquilo como uma doença, diagnosticar como uma doença. No entanto, existem pessoas que se queixam de certos problemas que não se encaixam em nenhuma doença conhecida. Aí o médico, quando vê uma situação como essa, eles usam um termo, eles falam
que são sintomas subclínicos, né? Sintomas subclínicos nada mais são do que sintomas, queixas, que não se encaixam em nenhuma classificação de uma doença ou síndrome. Então não tem um tratamento específico para isso, pela visão da medicina moderna. No entanto, pela visão da medicina tradicional chinesa, qualquer sintoma pode ser tratado, no sentido que o sintoma é uma característica de um desequilíbrio. A pessoa só tem um sintoma porque existe um desequilíbrio por trás, seja um desequilíbrio energético, a princípio, que está levando a um sintoma físico. Então a ideia básica da medicina tradicional chinesa é que você tem, antes de qualquer sintoma físico ou doença, seja sintoma subclínico ou seja um clínico, né, seja uma doença, você antes disso vai ter um desequilíbrio energético. Ou seja, é como se a doença ela viesse primeiro nos corpos mais sutis e fosse se tornando cada vez mais densa, fosse se adensando, até chegar no corpo físico. Então, a princípio, por isso a medicina tradicional chinesa ela tem um caráter importante no aspecto profilático, né? Por isso a medicina tradicional chinesa pode, inclusive, identificar, através dos métodos de diagnóstico, de pulsologia e de língua, né, diagnóstico através da língua, pode identificar um desequilíbrio energético antes mesmo dele se transformar em uma doença física e já tratá-lo antes de ter uma doença física, né? Por exemplo, eu gosto de citar um exemplo que é bem ilustrativo, né? Existe uma condição energética na medicina chinesa conhecida como Meiquetia, que traduzindo, né, significa traduzido como síndrome do caroço da ameixa, Meiquetia, que quer dizer o seguinte, que existe uma tendência da energia do fígado quando ele se estagna, porque o meridiano do fígado é um meridiano que é na perna. Aí ele começa lá no primeiro artério, sobe pela face medial da perna, né, interna, vem pelo tórax, termina aqui na região do tórax, mas ele tem um ramo interno, digamos assim, que sobe, passa pela garganta e passa pelo centro dos olhos e termina no alto da cabeça, naquele ponto Pai Lui, conhecido. Então, o que acontece? A energia do fígado, quando se estagna, é aquilo que a gente estava falando, quando a energia se estagna, quando ela fica bloqueada, ela vai parar em algum lugar. Ela tem tendência em alguns meridianos a parar em certos locais daquele meridiano. No caso do fígado, uma das tendências para estagnar é na região do hipocôndrio e na região da garganta. São os dois pontos de maior tendência à estagnação do canal do fígado. E o fígado costuma estagnar principalmente por questões emocionais, né? Então, existe essa síndrome, ela é causada muito pela questão emocional, é uma síndrome energética. A pessoa sente como se tivesse um caroço na garganta, um caroço de ameixa. É a descrição. Um caroço de ameixa, ou como se tivesse alguma coisa presa na garganta. E aí, no início do processo, ela vai até procurar um médico, e o médico vai examinar e vai ver que não tem nada na garganta, porque não tem nada físico, é só uma condição energética, né? Então, por isso é a síndrome do caroço da ameixa. Parece que tem um caroço ali na garganta, mas não tem. No entanto, se essa estagnação do tecido fígado na garganta se mantiver durante um tempo, que vai variar de pessoa para pessoa, de condição para condição, e nada for feito para movimentar o tecido fígado e descongestionar, liberar essa estagnação, fazer circular, ou seja, a técnica que você usa, terapêutica, é o quê? É mover, né? Mover, a gente usa o termo mover o ti do fígado. Então você tem vários pontos de acupuntura que fazem essa ação de mover o ti do fígado, mover o ti e o sangue do fígado, como por exemplo o ponto IG4, né? Que nós vamos falar. Inclusive é um dos pontos que eu vou explicar hoje, né? A gente vai estar mostrando um exercício que ativa a circulação de energia no IG4, que é um importante ponto por vários aspectos, a gente vai estar comentando. O ponto IG4,
ele além de ser um ponto que movimenta o tio-sangue e também movimenta o tio-sangue do fígado, por isso ele é um ponto analgésico, inclusive, né? Então, você usa, na verdade, o ponto IG4 não é que ele movimenta especificamente o tio do fígado, mas ele movimenta o tio-sangue em geral e atua também no tio do fígado, que tem tendência a estagnar em alguns lugares. Então, normalmente se usa na acupuntura, uma combinação muito famosa, é o IG4 com o ponto F3, que é lá no pé. Então, IG4 e F3 é uma combinação ótima para mover o tio do fígado, né? Um outro ponto importante é esse ponto aqui, que também nós vamos falar. É um ponto muito utilizado nas práticas de Qigong, que é o pericárdio 6, né? O mestre do coração 6, o Neiguan. Esse ponto também é um ponto que movimenta o Qi do fígado, restabelecendo o fluxo suave do Qi do fígado, e por isso mesmo ele é conhecido, né, entre outras ações, ele é muito conhecido pela ação de ter um efeito contra enjoo e vômito, justamente por quê? Porque ele movimenta o Qi do fígado, e como o mestre do coração é um meridiano que está no mesmo nível energético do fígado, que é o nível de Yin, ele afeta o fígado, porque está no mesmo nível de circulação, e ele então por isso afeta, dando um benefício no sentido de melhorar a questão emocional, ou seja, é um ponto que é usado para questões emocionais em geral, né? Tratar distúrbios emocionais em geral, e movimentar o Qi do fígado, por isso ele melhora o enjoo, né? É um ponto que tem essas ações. E o IG4, né, voltando aqui para falar sobre o IG4, que é esse ponto que fica aqui, entre polegar e indicador, né, intestino grosso 4, é um ponto muito importante porque também movimenta o Qi do fígado e movimenta o Qi em geral, né, um dos pontos que faz circular o Qi, movimenta. Ele é considerado um ponto que atua no sangue, inclusive dando um efeito similar ao efeito medicamentoso do AS infantil, né? Que é isso? Ele deixa o sangue mais fino, ou seja, melhora a fluidez do sangue, né? Então, por isso ele é um ponto que atua também na questão, até na questão térmica, né? Por exemplo, se a pessoa estiver resfriada, estiver num princípio de resfriado, ele ajuda a movimentar, dá mais fluidez no sangue para que a pessoa sue e para que elimine, né? Então, e ele é um ponto que tem ação analgésica e anti-inflamatória, muito potente, principalmente para tratar as dores no membro superior, na cabeça, né? Na face, dores de dente, dores na face, orofaciais, dores de cabeça. Então, é um ponto muito importante. E no Qigong, né, antes de fazermos o exercício de Qigong, né, que eu vou ensinar hoje aqui na live, uma coisa importante é localizar bem esse ponto. Então, como é que você localiza bem esse ponto, IG4? Você vai sentir bem aqui no meio do osso, esse osso aqui é o segundo metacarpo, né, o segundo metacarpo. Né? Você tem aqui o primeiro metacarpo, primeiro metacarpo, segundo metacarpo. Então você vai pegar aqui, olha, no meio do segundo metacarpo, que é o osso da mão, o segundo dedo. Se vocês palparem no meio do segundo, bem no meio mesmo, com o dedo polegar, você vai ver que tem uma depressãozinha óssea. Essa depressãozinha óssea é a referência para o IG4. Qual é o exercício inicial que eu vou passar aqui para quem está assistindo já ir praticando? Até depois eu mostrar o exercício de Qigong. Mas aí, enquanto eu vou falando, vocês já podem ir praticando esse exercício. É pegar aqui, olha, no meio do osso, do segundo metacarpo. Você vai deixar o polegar bem aqui. E aí você vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá bem aqui. Aí você vai girar a mão para baixo e fazer a pressão no ponto para baixo. O que acontece? Quando você girar a palma da mão para baixo, o seu dedo que está aqui, ele vai deslizar, olha, ele vai deslizar para o centro, que é onde está o ponto. Você vai ver que tem um buraco, que o dedo encaixa nesse buraco, olha.
é um buraco. Você usa como referência óssea a depressão e depois cai no buraco. Só que você vai usar o movimento do corpo. Você vai fazer isso aqui, ó. Virar a palma da mão para baixo e empurrar. E aí você usa a respiração. Como? Você vai fazer assim, você vai inspirar, ex, apertando o ponto. Ins, relaxa. Ex, aperta. Ins, relaxa, subindo. Ex, aperta. Ins, ex, ins, ex, ins, ex. E aí muda a mão. Ex, ex, ex. Ok? Então, acabei que eu já expliquei uma parte do exercício. Mas aí, finalizando a explicação que eu iniciei, né, nós estamos falando do Meiketia, que é a síndrome do caroço da ameixa. Por que eu estava falando isso? Para explicar que na visão da medicina tradicional chinesa, antes de você ter um problema físico, você tem um problema de um desequilíbrio na circulação de energia, apenas. E dependendo, se você localizar esse problema e eliminá-lo, movimentar aquela energia que está estagnada e aquela energia então sair daquele bloqueio e restabelecer o fluxo suave do Qi, aquilo ali não vai gerar nenhum sintoma físico real, não vai gerar nenhum problema. Mas se aquilo ali continuar mantido, a ideia do bloqueio é assim, é como se fosse uma represa de água. Então você tem uma represa, a água, o rio está vindo. Aí encontra aquela barreira de pedras. Ele vai, aí chega mais água, vai acumulando, chega mais água, vai acumulando, chega mais água, vai acumulando. Então aquilo ali vai levando o quê? Um acúmulo. A energia fica bloqueada ali. E aí esse acúmulo vai então provocar sintomas físicos. Por quê? Lembra que o conceito de Qi é uma força imaterial que age sobre a matéria. Então vai começar a agir sobre a nossa matéria. E essa ação sobre o nosso corpo, ela pode ser benéfica, se a energia estiver fluindo bem, garantindo a nutrição, proteção e vitalidade, ou pode gerar distúrbios, se a energia não estiver fluindo bem, estiver bloqueada. Então, o que acontece? Se esse Meiketia persistir, isso pode gerar o quê? Pode gerar, afetar, por exemplo, a parte endócrina, né? Tem a tireoide, que fica aqui. Então, isso pode gerar sintomas de hipotiroidismo, de hipertiroidismo. Às vezes, nem ainda, antes da pessoa ter um distúrbio hormonal tiroidiano, ela já apresenta uma coisa inicial disso. Então, depois ela chega a ter um distúrbio realmente tiroidiano. Pode, por exemplo, também se traduzir no sentido da pessoa ter infecções e inflamações recorrentes na garganta, toda hora fica com dor de garganta. Isso também é um sinal, um sintoma que está surgindo, às vezes, por um Meiketia. E o Meiketia ele surge como? Ele surge basicamente por questões emocionais. Muitas vezes no sentido de que a pessoa tentou falar algo e não conseguiu, ficou com aquilo engasgado. É aquele famoso engolir sapo. A pessoa engoliu muito sapo, alguns falam engoliu marimbondo. Aí vai engolindo e aquilo ali fica preso, a pessoa não consegue se expressar. E como ela não consegue se expressar, ela cria essa estagnação de energia. E lembrando que o fígado é um órgão que está associado a que emoção? Está associado justamente... Alguém respondeu aí que emoção pode ser? Do fígado? A emoção do fígado é principalmente a raiva, mas todas as outras emoções associadas a isso, a essa energia. São as emoções, por exemplo, a insatisfação, a frustração, a mágoa.
então a pessoa fica magoada, ela fica frustrada às vezes porque não conseguiu falar o que queria, então isso vai levando a essa estagnação. E se não for tratado, se ela não movimentar o Qi do fígado, se não liberar, o que acontece? Ela vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, e aí pode gerar uma sintomatologia física, que pode ser de várias ordens, até na questão de inflamações recorrentes, nódulos, tumores, como é que se fala? Problemas tiroidianos, e assim vai, problemas físicos reais, mas que, no entanto, no início não era nada físico, era uma coisa energética, uma coisa vibracional, digamos assim. E a medicina chinesa ela pode atuar antes de se transformar em algo físico. E o Qigong é uma ferramenta excelente. E aí vamos àquela ideia que eu queria falar inicialmente, que agora eu vou falar, finalmente, que é a ideia de voltarmos um pouco na história. Um pouco não, bastante. Então eu vou fazer uma viagem aqui, que é, pense há 5.000 anos atrás. 5.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, é muito tempo. Então, 5.000 anos atrás, nós não temos realmente condições de afirmar que foi dessa ou daquela forma. Temos apenas alguns indícios. E eu gosto muito da ideia que os mestres antigos de Qigong passaram, né, que hoje em dia nós temos, e que eu acho essa ideia bastante plausível, bastante lógica, bastante assim, interessante de pensar. Né? Que nessa época muito antiga, que foi os primórdios da medicina chinesa, quando começou a surgir, digamos assim, o pensamento da medicina chinesa, né? Que é muito antiga, então seria na época lá dos imperadores míticos, né? Huangti, Shenong, Fuzi. Né? Então, na época dos chamados imperadores místicos, né? Que seria uma época que não tem um registro histórico preciso. Então, nessa época, considera-se que os antigos mestres, né, taoístas, eles começaram, né, a desenvolver o conhecimento da medicina chinesa através de uma questão sensorial. Ou seja, eles tinham a percepção da circulação de energia, porque eles estavam conectados à natureza. Né? Dizem que o próprio Huangti, né, que é uma figura lendária, mas dizem que ele era invisível e que ele via, né, os órgãos internos e percebia e via os meridianos. Né? Então, quer dizer, isso é uma ideia da figura lendária. Mas, fora essa ideia, né, que é uma ideia lendária e tal, você tem a ideia de que os antigos mestres, isso sim faz bastante, é bem plausível, né, eles realmente sentiam a percepção do Qi numa atmosfera mais limpa, numa época que tinham na Terra, né, era uma atmosfera muito mais limpa, então eles estavam conectados com a natureza e eles sentiam. Para mim, hoje em dia, é muito fácil, muito assim, lógico perceber isso, porque com a prática do Qigong nós realmente começamos a resgatar a percepção do Qi, coisa que isso não tem nada de sobrenatural, uma coisa natural. A percepção da energia vital é natural naquelas pessoas que estão vivas. Então, se nós estamos vivos, a energia vital está circulando, senão não estaríamos. Só que por que hoje em dia as pessoas não sentem naturalmente a energia vital? Porque elas estão desconectadas da sua própria natureza, e da natureza interna e da natureza externa. Então, as pessoas estão vivas, mas elas não estão sentindo, não estão percebendo o fluxo da vida que passa por nós. Os antigos sentiam, e eles, por sentirem, eles foram capazes de, entre outras coisas, mapear os meridianos de energia, mapear os pontos de acupuntura. Como que isso foi feito? Né? Tem várias teorias, mas uma delas é justamente isso, que eles ficavam num estado, né, de percepção e de concentração tão intensos que eles eram capazes de sentir o momento em que determinado órgão ficava pleno de energia e ele então transbordava. Que nós sabemos que na visão da medicina chinesa, de 2 em 2 horas, um órgão fica
com mais energia concentrada. Então, por exemplo, o fígado de 1 às 3 da manhã. Então eles ficavam meditando nesse horário, parados, totalmente relaxados, e quando aquele órgão transbordava, porque ficava pleno de energia, ele transbordava por caminhos determinados no corpo. E que caminhos eram esses? É justamente o que os antigos chamavam de veias dragões, que são os meridianos de energia. Então eles ficavam lá tão relaxados, sentiam aquela energia transbordar, percebiam, e como um meridiano passa entre um músculo e outro, você tem um músculo, tem uma saliência muscular, tem outro ventre muscular aqui, o meridiano passa entre um e outro, na hora que tinha esse transbordar de energia, isso gerava uma contração e um movimento muscular. E aí isso gerava um movimento. Então eles estavam lá relaxados e ao transbordar a energia, isso fazia com que eles realizassem um movimento. E eles paravam na postura. Né? Então, quando isso acontecia, ativava a energia, ativava pontos, porque eles estavam sentindo esse fluxo. E aí, o que nós fazemos hoje? Nós fazemos o caminho inverso. Nós tivemos o legado desses antigos mestres que nos passaram esse conhecimento, dessas posturas que eles conseguiram perceber e mapear pela própria sensibilidade deles ao Ti, e porque eles sentiam que nessas posturas, que eles sentiam que ao realizar essas posturas, eles na verdade eram movidos a fazer essa postura pela percepção da circulação do Ti. Hoje em dia nós fazemos a mesma postura e por fazer a postura que gera a maior, digamos assim, intensidade de circulação de energia naquele canal, nós começamos a desenvolver a sensibilidade para perceber a energia naquele canal. Então tem formas, cada postura vai ativar a energia mais em um canal, vai ativar a energia mais em certos pontos. E por que eu estou falando isso? Porque nós usamos o termo acupuntura em movimento. Né? Por que acupuntura em movimento? Porque, na verdade, o termo acupuntura, né, ele é um termo ocidental, né, que está ligado, mas a gente usa porque as pessoas entendem. Né? A gente fala acupuntura, a pessoa entende o que é. Lembra dos pontos de acupuntura. Mas a acupuntura é um termo ocidental que se refere a punturar com agulha, né? O ponto de acupuntura, entre aspas. Porque na visão da medicina chinesa, no termo original, né, em chinês, não é ponto de acupuntura. Assim como não tem também o termo acupuntura. Né? Então, quer dizer, não é exatamente ponto de acupuntura. Em chinês, o nome para os pontos, né, que nós chamamos de pontos de acupuntura, é suetal, que quer dizer o caminho de entrada de uma caverna, que é o ponto energético, é o ponto que faz a ligação com o meridiano de energia que está passando no seu meio interno, como os rios subterrâneos. E a visão, né, rios subterrâneos de Ti, né, de energia, e a visão do ponto de acupuntura, na verdade o suetal, é igual se fosse o quê? Um bueiro ou um buraco que liga o meio externo ao meio interno de circulação de Ti. É um ponto de troca entre o interior e o exterior. Né? Então, a gente fala assim que é um ponto energético, não é exatamente o ponto, porque não é um ponto de acupuntura apenas, porque ele não é estimulado só com a acupuntura. Ele pode ser estimulado com qualquer outra forma, né, de estimular energética, vibracional. E talvez de todas as formas vibracionais para se estimular o ponto de acupuntura, ou o suetal, talvez o Qigong seja uma das formas mais intensas e independentes. Por quê? Porque o Qigong ele é uma forma em que você estimula o ponto de acupuntura de dentro para fora e também de fora para dentro. Você estimula das duas formas. A acupuntura, por exemplo, você estimula de fora para dentro. Você coloca uma agulha e manipula. E com isso você estimula a resposta elétrica, né, e magnética daquele ponto, no meridiano, que você manipulou. Agora, no Qigong você está usando o movimento e na hora que você usa o movimento, você está também usando o quê? A relação dos músculos que estão em torno do ponto, o movimento muscular e de tendões
que vão fazendo uma massagem em torno da região do ponto, mas você tem também a ação da força da gravidade, que é externa. Então você tem uma força interna, que são os músculos, e o movimento muscular, né, que você faz e que vai provocando o estímulo do ponto, porque lembramos que o ponto de acupuntura é um ponto energético. Ele não existe fisicamente, mas ele é emoldurado por músculos, estruturas, né, físicas. Então, quando você faz o movimento do Qigong, movimento que estimula o ponto de acupuntura, você está tendo um movimento físico, mas você vai tendo a ação também da força da gravidade, porque a força da gravidade, ela também é uma força física, e quando você está parado expondo o ponto de acupuntura, por exemplo, para o alto, como é o caso aqui dessa postura, olha, o IG4, ele está exposto para o alto. A força da gravidade é uma força que vem no sentido, né, em direção ao centro da Terra. Então isso é uma forma de estimular o IG4 também. O simples fato de você manter o braço na forma circular, abrindo o indicador e o polegar, de forma que o IG4 fique apontando para o alto, isso é uma forma de estimular. Então, nós vamos estar usando o termo acupuntura em movimento no sentido, não de que você vai espetar com agulha o ponto, não, mas é no sentido que você vai estimular os chamados pontos de acupuntura, que a gente sabe que não são pontos exclusivos para estímulo através da agulha, né? São pontos energéticos. A gente vai estar, porque o ponto não é exclusivo da acupuntura, mas a gente usa, mas todo mundo conhece com o nome ponto de acupuntura. Ninguém fala, por exemplo, ponto de moxa, ponto de ventosa. A gente fala ponto de acupuntura, embora você possa estimular o ponto de acupuntura com moxa, você pode estimular o ponto de acupuntura com a ventosa, você pode estimular o ponto de acupuntura com doim, você pode estimular o ponto de acupuntura com massagem, você pode estimular o ponto de acupuntura com Qigong. Mas ninguém fala ponto de Qigong, fala ponto de acupuntura. É como se conhece. Então, por isso a gente usa o termo acupuntura em movimento, no sentido que você vai estimular os pontos energéticos, chamados pontos de acupuntura. Nós vamos estimular esses pontos através do movimento e da respiração. Então, qual é o exercício para estimular? Então, esse exercício para o IG4, que a gente falou que é um importante ponto analgésico, anti-inflamatório, mas além de ser analgésico e anti-inflamatório, é um importante ponto para liberar calor, para expulsar calor do corpo, né? Por isso, é um importante ponto para mover o Qi e o sangue, um importante ponto para atuar no meridiano do intestino grosso, em todo o seu caudal energético, equilibrando o meridiano do intestino grosso. Lembrando que o G4 é o ponto fonte, ponto Yuan, do intestino grosso. E o que isso significa? Significa que qualquer problema que você tenha no canal do IG, tanto no seu trajeto externo, que é esse aqui, ó, o trajeto externo do intestino grosso é esse, olha, vem aqui e termina aqui no IG20, no ponto suave aroma, né? Doce fragrância, né? O IG20. Como no seu trajeto interno, né? O intestino grosso tem um trajeto externo, que é esse, mas tem um trajeto interno, porque ele desce aqui, ó, ele desce, passa pelo pulmão, passa pelo intestino grosso e vai para a perna, até o ponto E37, abaixo do joelho, né? 8 dedos abaixo do joelho. Então, todo o trajeto que o meridiano passa, quando você estimula o IG4, que é o ponto fonte, você vai estar harmonizando esse trajeto. Ou seja, no ombro, o meridiano do IG passa pelo ombro. Então, na hora que eu uso o ponto IG4, eu mexo com o movimento, o Qi e o sangue ao longo do canal e, portanto, vou melhorar a situação da dor no ombro, porque tem aquele ditado, tum segutum, tum segutum. Se você tem dor, não há circulação. Se você tem circulação, não há dor. Então, você tem o efeito analgésico. Mas se eu tiver também o que é uma dor de dente, ou uma dor orofacial, ou uma dor de cabeça, a mesma coisa. O IG4 vai beneficiar. Se eu tiver, por exemplo, um nariz entupido, uma rinite alérgica, também o IG4, porque ele é o ponto fonte, vai desbloquear a circulação
ao longo de todo o canal. Então o IG4 é um ponto muito importante. E nós temos um exercício de Qigong, né, que vai beneficiar a estimulação do ponto IG4 de uma forma muito simples. Mas, diferente da acupuntura tradicional, com agulha, para você fazer acupuntura em movimento, qual é a grande diferença? É que você precisa fazer o exercício repetidas vezes e todos os dias. E talvez essa seja o grande benefício da prática do Qigong e, ao mesmo tempo, a grande dificuldade. É a faca de dois gumes, né? Porque, ao mesmo tempo que a grande, vamos dizer assim, benefício e força e vamos dizer assim, eficácia do método Qigong terapêutico é que você precisa fazer todos os dias e que dessa maneira você estimula profundamente aquele ponto e a função daquele ponto, isso garante eficácia, mas ao mesmo tempo essa é a dificuldade. Por quê? Porque a pessoa ela precisa ser ativa no processo. Muitas vezes, o que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas elas querem que alguém as trate, mas elas não querem assumir a responsabilidade de que elas são a principal agente da sua cura. Na verdade, que nenhum terapeuta cura o paciente ou o cliente. Quem cura é a energia da própria pessoa, ou seja, a nossa energia interna, nossa inteligência, né, interna, na circulação do Qi, que está conectado ao Qi do todo, do universo, é que faz a cura. Então, mas para você poder potencializar essa energia, você para poder disponibilizar, na verdade, que essa energia haja no seu corpo, você precisa abrir a chave de conexão. Você precisa se disponibilizar a isso. E você tem que ser participante desse processo e não passivo. Por isso as terapias mais eficazes que a gente vê, né, na medicina chinesa e em outras terapias, são aquelas terapias em que o terapeuta coloca bem para o seu cliente, para o seu interagente, a importância da participação ativa dele no processo e não passivo. Mas muitas vezes o que a gente observa no Ocidente, né, principalmente, é que o paciente, às vezes, o cliente quer ser tratado. Ele quer deitar e, né, ser apenas tratado. E aí o que acontece? Muitas vezes não é eficaz. Muitas vezes ele tem que ir ao profissional várias vezes e continua sendo tratado e muitas vezes não resolve. Mas quando que resolve? Quando ele começa a ser ativo no processo, ele começa a participar da terapia. Uma coisa que eu gosto do método, por exemplo, da Ruolin Chun, né, de auriculomedicina, que coloca bem, né, uma parte importante do processo é explicar como ativar as sementes auriculares e a importância dele ativar todos os dias, fazendo massagem, fazendo Qigong, fazendo massagem auricular, enfim, fazendo vários procedimentos em que o paciente ele realmente percebe que se ele não fizer isso diariamente não vai funcionar. E isso é colocado bem claro na terapia, né? Então no Qigong é a mesma coisa. Ele, para funcionar, ele mais do que qualquer outra terapia, depende realmente, exclusivamente da determinação da pessoa no seu processo. Ele precisa fazer o exercício todos os dias e várias vezes ao dia. Dessa maneira, ele vai estar estimulando o ponto energeticamente várias vezes e potencializando esse movimento do Qi. Para quê? Para que não haja essa tal estagnação. Essa estagnação não se acumule. Ele vai estar dando estímulo para mover o Qi, mover o sangue, não deixando acumular. Então, por isso, o praticante de Qigong, ele tem saúde física, mental, emocional, desde que ele seja um praticante ativo. Claro, o praticante de Qigong, que pratica uma vez por mês, por exemplo, ou uma vez ao ano, aí não vai conseguir, quando ele vai praticar já está cheio de estagnação. Agora, se você pratica todos os dias, não é que você não vai ter estagnação, mas essa sua estagnação ela vai durar pouco. Ela não vai ficar muito
ela vai existir, mas ela vai existir num nível mais baixo. E você não vai deixar ela se acumular. Né? Então essa é a ideia, é a proposta do Qigong, e é o seu grande benefício e ao mesmo tempo a grande, vamos dizer assim, desafio para o praticante, mas é um desafio altamente benéfico. Então a gente costuma dizer, né, que são 4 ideogramas importantes: é o querer, saber, ousar e o aguentar. Né? Então é a gente colocar essa prioridade de nos cuidarmos. Nós somos responsáveis pela nossa saúde, então nós podemos nos cuidar. Temos um protocolo do que fazer diariamente para manter a nossa energia em dia, manter a nossa energia sem estagnações, sem bloqueios, e ao sentir que eles estão ocorrendo, não deixar esse processo se acumular. Né? Professor, nós recebemos aqui uma mensagem do Anderson Aguiar, que diz assim: boa noite, mestre. Poderia, por favor, indicar algum exercício de Qigong para dispersar pensamentos negativos, gatilhos mentais repetitivos, medos irracionais, ansiedade, tensão muscular no pescoço, falta de foco no presente? Obrigada. É com você, mestre. Bom, tudo bem, Anderson Aguiar. Boa pergunta. Só que o que acontece? Você colocou aí várias, né, indagações, né? Então eu posso, vamos dizer assim, eu vou colocar aí pelo menos duas ou três indagações suas, né? Então vamos lá. Primeiro, a coisa do pensamentos negativos, né? Falou em pensamentos negativos. Gatilhos mentais repetitivos, medos irracionais, ansiedade, tensões musculares no pescoço, falta de foco no presente. Então está dentro do exercício que eu ia ensinar mesmo. Né? Eu vou ensinar logo o exercício que eu já estava com a proposta para a live, que é um exercício que ao mesmo tempo que ele estimula o IG4, que é o ponto que a gente conversou, né? Que tem essas várias funções. Lembrando que além de tudo isso, como o IG4 ele passa pelo pulmão e intestino grosso, né? Ele também vai atuar em problemas intestinais. Por exemplo, você está com a constipação, massagear o IG4. Né? Problema intestinal. Por quê? Porque a energia vai passar, né, para o intestino grosso. Então, IG4, agora o exercício, além de estimular o IG4, ele estimula um outro ponto importante do pulmão, que é o pulmão 3. O mesmo exercício, ele estimula o pulmão 3 e estimula o IG4. Lembrando que pulmão e intestino grosso são acoplados energéticos regidos pelo elemento metal. Né? Então, pulmão e IG4, pulmão 3 e IG4 vão ser estimulados pelo mesmo exercício. E qual é a vantagem? Ao mesmo tempo que você dá o estímulo para um ponto importante, analgésico e anti-inflamatório, né, geral, mas principalmente para a cabeça, membros superiores, então ele já atua na cabeça tratando dores de cabeça, né, e inclusive no pescoço também, porque ele passa pelo pescoço. Então, dentro da pergunta do Anderson Aguiar, já atua em dores de cabeça, dores no pescoço, o IG4. Mas o ponto P3, que é esse ponto aqui, ele é um ponto janela do céu. Né? Lembra como localiza o P3? O P3 é um ponto que fica lateralmente ao músculo aqui, bíceps, né? Braquial. Tem um músculo, e ele fica bem na junção, olha, da terminação do deltoide, tá vendo? Terminação do deltoide com o início do bíceps braquial lateral, ponto lateral, bíceps braquial na sua forma externa, né? Quando ele sai por aqui. Então, uma forma de localizar esse ponto é você dar uma leve flexão, olha, do antebraço sobre o braço, fechando as mãos, que você vai ver que fica bem aparente, e ele fica 4 dedos, uma outra forma é 4 dedos abaixo da linha aqui axilar, da junção do final, né, o final superior da linha axilar anterior, 4 dedos abaixo, é o ponto pulmão 3, que é um ponto janela do céu, e que atua justamente nas fobias, nos medos não justificáveis, né, nas fobias, e até mesmo em
em padrões negativos repetitivos, que o Anderson Aguiar até falou, seria a pessoa que fica aqueles pensamentos negativos, preso a padrões, que não consegue sair daquela tendência, né, a um pensamento destrutivo, por exemplo. Então é um ponto também que trata depressões, né? É um ponto que ajuda a mudar o padrão, né? Transformar padrões mentais negativos em perspectivas mais positivas, porque ele é um ponto de janela do céu, e todo ponto de janela do céu tem essa capacidade como se fosse um ponto que abrisse uma janela de esperança, né? Numa visão energética, uma visão vibracional ou poética, seria de que é como se abrisse uma janela da esperança para que a luz, né, uma luz ou a luz do paraíso pudesse entrar e iluminar a nossa mente para levar claridade mental, né? Então, e transformar os padrões negativos. Então é um ponto muito importante, né, para tratamento das questões emocionais, né, e padrões de pensamento repetitivo e negativo, né? E o exercício aqui que nós vamos fazer, ele estimula vários pontos de acupuntura, na verdade, pontos importantes, mas principalmente o ponto P3 e o ponto G4. E é muito simples esse exercício. É um exercício em que você começa assim, olha, com as mãos para o alto. E aí você vai deixar, olha, o braço cair na lateral do corpo e elevar na altura do seu ombro. Mas olha só o detalhe, quando você eleva com o ponto IG4 apontando para o alto. Ponto IG4. Olha, o dedo indicador e o dedo médio apontando para trás, na linha diagonal do corpo. Tá? Você faz isso aqui e fica nessa postura. Aí depois você vira os dedos para o alto. E depois você vai, olha, mantendo o cotovelo baixo, os dedos apontando inicialmente para frente. Você vai virando os dedos para o alto. Depois você vira a palma para cima e desce. Então aqui, olha, quando eu faço isso, eu estimulo principalmente o G4. Quando eu faço isso aqui, e viro os dedos para o alto, cotovelo baixo, e vou fazendo assim, eu estimulo principalmente o ponto P3. Repara que o ponto P3 ele fica justamente apontando para o céu, a ação da força da gravidade e a ação muscular também, porque aqui eu estou usando a musculatura, olha a forma como a musculatura está, o ponto P3 fica até visível, porque é a maneira como os músculos estão posicionados. Então eu vou estimulando o ponto P3, vou estimulando o ponto P3 e depois, olha, eu viro os dedos para o alto e aqui a própria posição da mão volta a estimular o ponto IG4. E em seguida, olha, eu inspiro IG4. Expiro, começo a estimular o P3 e depois IG4 de novo. Inspiro e G4. Expiro, P3 e G4. Inspiro e G4. Expiro, P3 e G4. Inspiro e G4. Expiro, P3 e G4. E G4. E3 e G4. E faço com a outra, e faço para o outro lado. A mesma coisa. Inspiro e G4. P3 e G4.
Ok? Então, é um exercício muito simples, que pode ser feito diariamente. Se você fizer diariamente 8, o que eu recomendo? 8 vezes. Faz 8 vezes. Por um lado, 8 vezes para o outro. Todos os dias. Pode fazer isso antes de sair de casa. Se tiver oportunidade, é o ideal. Porque aí você já vai sair de casa já com a energia circulante, estimulando o suave fluxo do Qi pelo corpo, melhorando os padrões mentais, estimulando a claridade mental, diminuindo os seus níveis de medos e fobias inexplicáveis, porque estimulou o ponto P3. Então você já vai sair mais confiante, já vai sair com a energia mais ativa. Lembrando que se a energia Qi está circulando livre e suavemente no corpo, e você estimulou um importante ponto para isso, que é o IG4, que movimenta o Qi, o sangue, no corpo de forma poderosa. Se você fez isso antes de sair de casa, você não só está nutrindo melhor os seus órgãos, as suas vísceras, o seu pensamento e os seus tecidos, a sua mente, mas você está garantindo também uma melhor proteção. Então ativa o sistema imunológico. Isso é importante, por isso antes de sair de casa. Porque aí você, quando sai de casa, você está sujeito aos fatores da natureza, por exemplo, e não só da natureza, mas artificiais. Por exemplo, você entra num ônibus ou num local com ar-condicionado muito forte, depois sai no calor, esse choque de temperaturas pode representar uma invasão de uma energia de calor ou frio e levar a um desequilíbrio energético. Agora, se você movimentou bem o Qi antes, ativou o IG4, ativou a circulação de Qi e sangue, o suave fluxo de Qi, você ativou também a energia defensiva, que é a energia responsável pela nossa proteção. Então você já sai com um sistema imunológico também mais tonificado. Por isso, antes de sair de casa é muito bom. Pelo menos o que? 8 vezes. É o que eu recomendo. 8 vezes para cada lado. É um exercício muito simples. Agora, ele ativa, mas o que está fazendo o ponto ser ativado? É apenas o seu movimento, a sua respiração e a sua intenção mental. Porque a intenção mental ajuda. Se você olha para o ponto, então se você fizer IG4, olha, joga a sua intenção, você estimula mais fortemente. Então você já está usando o movimento, a intenção e a respiração. Então o somatório disso, você tem um autoestímulo do ponto. Como eu falei, de dentro para fora e de fora para dentro ao mesmo tempo. Então é um estímulo muito potente. Não, às vezes a pessoa pensa, nossa, mas que é um exercício tão simples, é uma coisa, como é que vai estimular o ponto assim? Vai estimular, mas vai estimular muito poderosamente. Mas só que só vai acontecer o estímulo se fizer o exercício todos os dias. Não é para deixar para fazer o exercício na hora que estiver se sentindo mal. É para fazer o exercício todos os dias. Porque aí possivelmente você vai se sentir mal, não vai se sentir mal, ou se sentir mal, vai se sentir muito menos mal. Porque se você está fazendo todos os dias, você está mantendo a sua circulação de Qi estimulada, tonificada, vai manter a energia bem direcionada e vai estar diminuindo e minimizando os pontos de estagnação e bloqueio. Então, a ideia dessa live é uma ideia inicial, claro, não vou me alongar mais para não ficar muito tarde, mas o que eu queria era passar o conceito inicial da acupuntura em movimento, que é esse, que é você estimular os pontos energéticos através do movimento e da respiração, que é uma forma, talvez a forma mais antiga de estímulo desses pontos, porque só depois, porque naquela época antiga eles não tinham nem instrumentos adequados para perfurar ponto, não tinha agulha, não tinha metal,
né? Então, eles depois é que foram vendo que podiam estimular com agulha, no período pré-histórico, usava agulha de pedra, que era uma coisa mais para sangria, né? Que era a flebotomia, que não era nem a acupuntura convencional, tudo era sangria, porque o instrumento não era um instrumento adequado com uma agulha fina, que hoje em dia a gente tem. Então, eles não conheciam. Então, talvez a forma mais antiga seja essa, a forma do Qigong, né? Que é você, através do movimento, da respiração, estimular esses pontos energéticos que os antigos já sabiam, já localizavam no corpo, o que eles sentiam. Por isso, eles foram capazes depois de mapear. Hoje em dia, a gente vai estudar acupuntura, né? Eu sou professor em instituições, em faculdades, no curso de pós-graduação em acupuntura, e eu dou aula, por exemplo, de uma disciplina que tem nos cursos de pós-graduação em acupuntura, que é a disciplina de anatomia energética, ou anatomia topográfica energética, e fisiologia energética, né? Anatomia e fisiologia energética, que nós damos, essa disciplina fala sobre o mapeamento dos meridianos e localização dos pontos de acupuntura no corpo. Então, como professor dessa disciplina, eu reparo que os alunos, eles muitas vezes ficam curiosos em saber como que o Neijing, que é o livro do Imperador Amarelo, que é o primeiro livro de medicina conhecido, né, na China, né, que teria sido escrito entre 200 anos antes de Cristo, 200 anos depois de Cristo, segundo os historiadores, né, mais recentes, admite-se, né, que ele tenha sido escrito nessa época, mas que ele fala de um período mais antigo ainda e cita livros mais antigos. E o livro do Imperador Amarelo, ele já mostra o mapeamento dos meridianos como hoje é conhecido. Mostra todos os meridianos de energia, o trajeto. Então eles pensam, como que nessa época eles sabiam esses trajetos, toda a circulação de energia? Hoje em dia o estudante de acupuntura, ele já pega lá o mapa, já sabe que o trajeto é esse, já sabe a localização precisa do ponto. A gente ensina isso na faculdade, aonde localizar o ponto precisamente. Mas e como era antes? De onde surgiu, né? Então a ideia é justamente essa, que isso surgiu, esse conhecimento surgiu porque eles percebiam, eles sentiam a circulação no corpo e por isso eles foram capazes de mapeá-lo. E hoje em dia nós temos esse legado. Agora, como que a gente pode realmente constatar ou entender que isso poderia ser dessa forma? Treinando o Qigong. Por isso que eu recomendo irem na Floresta da Tijuca, participarem do projeto Tai Chi Consciente ou de outros locais que tenham Tai Chi ou Qigong e praticarem o Qigong regularmente, porque aí vocês vão perceber como a prática diária do Qigong leva vocês, praticantes, desde que a prática seja bem direcionada, bem orientada, e você fazendo bem feito o exercício, você vai perceber a circulação de energia no corpo, pela prática desses exercícios, mais cedo ou mais tarde, desde que a pessoa pratique regularmente. É natural, não é nada de especial, a pessoa não precisa ser nenhum mestre, assim, altamente desenvolvido para sentir, é só ela praticar. Porque você praticando essas posturas, são posturas que estimulam um fluxo mais intenso de Qi. Então, apesar da nossa sensibilidade estar embotada, a nossa sensibilidade estar diminuída pela nossa desconexão, como o exercício estimula a circulação de Qi num nível muito mais intenso, mesmo para nós, hoje em dia que temos essa sensibilidade menor, mesmo nós conseguimos sentir. Qualquer um, ser humano, se é um ser humano, consegue sentir. Então a pessoa vai sentir, praticando ela vai sentir e vai perceber os pontos, ela vai perceber os meridianos, ela vai sentir a energia fluir no corpo. Mas é necessário que ela pratique diariamente. E aí ela vai perceber. E aí quando a gente começa a perceber, a gente começa a sentir e entender que de fato os antigos eles deviam ter esse conhecimento natural, eles percebiam muito mais e por isso eles foram capazes de entender e mapear. E aí hoje em dia nós já usamos o estímulo desses pontos através do quê? Da agulha, do calor, da massagem. Então considera-se que inicialmente, né, inclusive a forma antiga de ensino de acupuntura começava sempre com o Qigong. Hoje em dia nas academias não é mais assim. A pessoa vai lá, aprende acupuntura.
principalmente no Ocidente. Né? No Ocidente você faz o curso de pós-graduação em acupuntura. Ela aprende acupuntura logo. Mas antigamente não. Antigamente eles tinham que, nas escolas tradicionais, primeiro se aprendia o Qigong. Ou seja, primeiro você tem que aprender a sentir a energia no seu corpo. Primeiro passo. Para depois você aprender como manipular a energia no corpo de outra pessoa, que é o caso da acupuntura. Então primeiro você tem que sentir em você. Aí depois que você sente através do Qigong, aí você aprende o que? O Tuiná. Você aprende a massagem, você aprende a estimular com a pressão os pontos. E aí só depois é que você estimula com a agulha. Então, o objetivo dessa live era falar sobre isso, falar um pouco sobre a acupuntura em movimento, que é essa forma de ativação dos pontos, que talvez seja a forma mais antiga e pode-se dizer talvez a forma de maior impacto, né, no desenvolvimento da saúde preventiva e do bem-estar geral, né, do indivíduo, porque é uma forma em que a pessoa, né, o praticante, ele tem a chave, ele tem o poder, né, de estar cuidando da sua saúde o tempo todo. Ele está o tempo todo monitorando, porque o praticante de Qigong, ele desenvolve essa sensibilidade. Então você, no seu dia a dia, começa a sentir quando a energia está estagnando. Você começa a sentir isso. Se você está... alguma coisa aconteceu, te deixou estressado, você já vai começar a sentir, nossa, eu estou percebendo a energia estagnar aqui no pescoço. Eu estou sentindo, ainda não virou ainda uma dor, mas você começa a sentir aquela coisinha, como se tivesse um bloqueio, uma coisa se instalando ali. E você automaticamente já vai saber fazer o exercício de Qigong para ir contrário a esse movimento, movimentando o Qi e o sangue naquela região. Então, eu quis passar para vocês essa ideia, esse conteúdo, né? E dar essa demonstração desse exercício, que é um exercício muito importante para uma prática diária, ativando 2 pontos de acupuntura fundamentais, que é o IG4 e o P3, né? E gostaria de fazer um lembrete, né? Que é em relação a isso tudo que nós conversamos, né, que é o conceito, né, de acupuntura em movimento, essa ideia de você ter essa independência para cuidar, né, da prevenção, né, do tratamento, do autotratamento e prevenção dos desequilíbrios desequilíbrios energéticos que podem gerar doenças, né, futuramente, mas você está sentindo e monitorando isso através da sua percepção desenvolvida pelo Qigong, e você está diariamente movimentando. Então, nós vamos estar agora no sábado, né, dia 6 de outubro, eu estarei iniciando um curso, que é um curso que surgiu a partir da minha experiência como professor na disciplina de Anatomia e Fisiologia Energética nos cursos de pós em acupuntura. Só que eu percebi que muitas vezes o aluno, ele faz essa disciplina e ele estuda apenas o conteúdo teórico, né, da anatomia, ou seja, como localizar os pontos de acupuntura, quais são as referências anatômicas, as referências de medida proporcionais para você localizar precisamente aquele ponto. Mas muitas vezes, e aí você estuda nessa disciplina a função tradicional, as indicações terapêuticas de cada ponto e como ponturá-lo, né? E estuda a fisiologia energética de cada órgão, enfim, relacionado àquele meridiano. Mas o que faltou, na minha visão como professor, faltou nessas disciplinas, nas faculdades, a experiência prática do aluno em perceber esses pontos no próprio corpo. Então, às vezes, o aluno ele vai lá só tentar ponturar o ponto, localizar no outro, mas ele não tem uma experiência de ativação no ponto e percepção da sensação de estimulação do ponto através de um estímulo mais direto, como é esse, do Qigong, né? Então, eu percebi, e nas próprias faculdades onde eu dou aula, e onde dei aula, eu comecei a introduzir algumas práticas de Qigong na disciplina para que os alunos pudessem sentir o efeito de ativação do ponto sem tocar diretamente. Porque é uma coisa muito interessante. O ponto de acupuntura, ou o suetal, né, que é o ponto energético, ele
é um ponto que não existe fisicamente, ele é um ponto energético. No entanto, ele é moldurado por estruturas físicas, mas você consegue estimulá-lo de uma forma muito mais vibracional ou energética quando você não está usando nenhum instrumento físico para estimulá-lo. Por exemplo, se você está fazendo a massagem, você está usando o quê? A pressão. É uma coisa física. Se você está usando a acupuntura, você está usando a agulha. É um instrumento, uma coisa física, para estimular uma coisa que é vibracional, que é não física. Mas tudo bem, você pode estimular, por quê? Porque apesar dela ser vibracional, ela é emoldurada por estruturas físicas. Agora, no Qigong, vocês não estão usando nenhuma outra estrutura para estimular o ponto. Você está usando só o seu corpo, a sua respiração e a sua intenção mental, para que o estímulo broche de dentro para fora e ao mesmo tempo de fora para dentro pela ação das forças naturais, que é a força da gravidade. Então, é uma forma bastante vivencial, bastante direta de estimulação do ponto. E aí a minha ideia foi introduzir essas práticas de Qigong para que os alunos pudessem sentir mais o ponto do ponto de vista energético, direto, e não só do ponto de vista, vamos assim, material, né? De palpação e de percepção física. E eu percebi que dessa maneira o entendimento foi mais profundo, porque você entende vivencialmente, e não apenas em palavras, apenas em imagens, é uma coisa mais direta. E aí eu tive a ideia de dar esse curso fora das universidades, mas oferecer essa possibilidade desse curso vivencial, que é um curso de anatomia e fisiologia energética mais vivencial, ou seja, explicando sim quais são os pontos de acupuntura, a localização desses pontos, né, os meridianos, mas explicando mais do que isso, explicando como ativar esses pontos através do movimento, da respiração e da intenção, ou seja, como estimular através da acupuntura em movimento. Então, esse é a proposta do curso, que nós estaremos iniciando agora no dia 6 de outubro, sábado, será de 9 da manhã até as 19 horas, e nós vamos estar fazendo esse curso num esquema de módulos. Então a pessoa pode estar fazendo o curso inteiro, porque o curso inteiro são 7 sábados, 7 encontros, né? E sendo um sábado por mês. Mas nós vamos também, abrimos a possibilidade do aluno participar num esquema de módulos, em que ele pode fazer um módulo, se gostar, ele não precisa se comprometer com o curso inteiro, ele faz um módulo. Por exemplo, agora esse sábado vai ser o módulo 1, que será sobre o elemento metal. O elemento metal, ou o movimento metal, melhor dizendo, ele é justamente relacionado a 2 meridianos, ele influencia um tipo de energia que influencia 2 órgãos, né? Um órgão e uma víscera, melhor dizendo, que é o pulmão e o intestino grosso, que é justamente, né? Inclusive foi o exercício que eu mostrei aqui na live, que está justamente estimulando 2 meridianos ligados ao movimento metal, pulmão e intestino grosso, né? Então, nós estaremos nesse sábado fazendo um módulo totalmente dedicado ao movimento metal. E nós vamos estudar, então, a fisiologia energética e a anatomia energética de pulmão e intestino grosso. O que seria a fisiologia energética? É falar das funções que transcendem as funções conhecidas pela medicina ocidental desses dois, do pulmão e do intestino grosso, porque a medicina ocidental conhece as funções orgânicas, né, desses órgãos, do pulmão e intestino grosso. Mas a medicina chinesa, ela fala de fisiologia energética, porque é uma fisiologia que transcende a fisiologia material. Por exemplo, falando aí da função do pulmão, né, uma função associada ao controle da umidade, né, da pele, né, porque o pulmão ele leva os líquidos orgânicos e a energia defensiva. O seu Qi é um Qi descendente, e ele distribui essa energia para a pele, em direção ao espaço entre a pele e os músculos. Isso é uma função energética, né, que tem a ver com toda a característica do pulmão e do elemento metal, que nós vamos explicar em detalhes no curso. E aí nós vamos estar falando sobre a fisiologia energética, ou seja, essas funções energéticas que envolvem a questão também emocional. Por exemplo, o pulmão
está ligado à tristeza, à melancolia, né? Então, quer dizer, por que existe essa relação? E vamos estar falando da anatomia dos meridianos, pulmão e intestino grosso, por onde eles circulam exatamente, quais são os principais pontos e como localizar os principais pontos desses meridianos. Nós vamos estar realmente localizando, mostrando diretamente como localizar cada, não digo todos, mas os principais pontos energéticos. E mais do que isso, nós vamos estar principalmente mostrando nesse curso, nesse módulo 1, como ativar esses pontos. Por exemplo, aqui a gente mostrou um dos exercícios, mas tem vários exercícios que vão estimular cada ponto específico. Por exemplo, um exercício mais para estimular o ponto P1, que é o primeiro ponto do meridiano do pulmão, né? Que é um ponto muito associado à questão física do pulmão mesmo, né? Ao funcionamento estrutural do pulmão. Então você vai ter um exercício para os principais órgãos, os principais pontos de cada meridiano. Então nós vamos estar dando o módulo 1 agora no dia 6, e aí eu convido a todos aqui que assistiram e que acharam interessante o tema e queiram entender um pouco mais sobre isso, né, talvez a fazerem o módulo 1 do curso, porque vocês podem estar fazendo de forma independente, mesmo sem se comprometer em fazer o curso inteiro, porque o curso todo vai seguir uma programação que cada módulo vai tratar de um elemento. Então a gente começa com o elemento metal, depois vai para o elemento terra, que é estômago, baço, pâncreas, depois vai seguir para os demais elementos, fogo, água, madeira, e vai adiante. E o último será sobre a pequena circulação de energia, que é vaso dominador e vaso da concepção. Então a pessoa pode até fazer um módulo para conhecer a proposta do curso, e achando interessante, pode estar se inscrevendo nos outros módulos de forma independente ou migrando para o formato do curso, né? Então eu queria encerrar a live dando aqui esse convite, né, para poderem ter mais demonstrações e aprofundar esse conhecimento, mas ao mesmo tempo deixando também um outro convite, né, que já independe do curso, que eu estarei possivelmente na próxima quarta, nós estaremos fazendo uma outra live que eu darei prosseguimento a esse assunto, né? Então, por exemplo, até respondendo melhor a outras perguntas, eu não sei se houveram outras perguntas, ou mesmo que eu não tenha ouvido outras perguntas, que sejam postadas ao longo aí da semana, e a gente vai estar dando um prosseguimento, explicando outras questões que não foi possível estar abordando tudo, né? Porque são muitas coisas, na verdade, importantes para serem comentadas sobre essa prática, né? E aí como a gente não consegue realmente falar de tudo, a gente tem que ir a cada live colocando um tema, né? E procurando ir seguindo nesse caminho. Então, eu agradeço a atenção de todos que estiveram presentes, fico aqui à disposição, e estaremos juntos em próximos encontros. Tá? Então, desejo a todos uma ótima noite, espero ter contribuído para o desenvolvimento e para a reflexão, né? E aprimoramento de todos, com certeza contribuiu para o meu desenvolvimento, porque eu dei a live, apesar de eu estar explicando, a explicação serve para mim também. Então agradeço e desejo a todos uma ótima noite, suprema harmonia e até breve.